Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Vou iniciar com mais uma leitura da Bíblia. Eu estou lendo Marcos e parei no capítulo 2. Comecei ontem, então hoje eu estou no 2. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A cura do paralítico. Depois de alguns dias, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Ficaram sabendo que ele estava em casa e então se juntaram tantas pessoas que não havia mais lugar nem mesmo diante da porta. Ele anunciava-lhes a palavra. Foram-lhe um paralítico carregado por 4 homens, mas como não pudesse chegar até ele por causa da multidão, abriram o teto em cima do lugar onde ele estava e, feita uma abertura, desceram o leito em que estava o paralítico. Jesus, ao ver a fé que tinha, disse ao paralítico: Meu filho, teus pecados estão perdoados. Ora, lá estavam sentados alguns escribas que diziam consigo mesmo: Como pode ele falar assim? Está blasfemando. Como pode perdoar pecados? Então, senão Deus só? Mas Jesus, conhecendo logo por seu espírito que eles pensavam dessa forma, disse-lhes: Por que estáis pensando em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer-lhes: Levanta-te, pega o seu leito e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, eu te ordeno, disse ao paralítico: Levanta-te, pega teu leito e vai para casa. Ele se levantou, pegou logo o seu leito e saiu à vista de todos, de sorte que todos se admiravam e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa como esta. A vocação de Levi. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado junto à beira da barca de impostos, e lhe disse: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus busca os pescadores. Jesus busca os pecadores. Então, estando Jesus à beira da mesa dele, muitos publicanos e pecadores tomaram lugar com Jesus e seus discípulos, mas havia muitos deles que o seguiam. Quando os escribas dos fariseus o viram comendo com os pecadores e os publicanos, perguntaram a seus discípulos: Por que ele come e bebe com os publicanos e os pecadores? Jesus, que tinha ouvido tudo, disse-lhes: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. O jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Foram então perguntar a Jesus: Por que teus discípulos não jejuam? Enquanto jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Respondeu-lhes Jesus: Os convidados do noivo podem jejuar enquanto estão com ele o noivo? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar, mas virá o tempo em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa e o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Como também ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho arrebenta os odres e se perde os odres e o vinho novo. Mas para vinho novo, odres novos. A lei de sábado. No sábado, quando Jesus caminhava no meio das plantações, os discípulos começaram a apanhar espigas enquanto iam andando. Os fariseus disseram: Olha, por que estão fazendo no sábado o que não é permitido? Respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os companheiros entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da apresentação, os quais somente o sacerdote é lícito comer.
e os deu também aos companheiros. E dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do Homem tem poder até sobre o sábado. Eu vou ler o capítulo 3, que fala sobre o homem da mão atrofiada. Jesus entrou de novo na sinagoga e estava lá um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. Eles estavam observando para ver se o curaria no sábado, a fim de poderem acusá-lo. Disse ele ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então perguntou-lhe: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou matar? Então, porém, ficaram calados, dirigindo-lhes um olhar encolarizado e entristecido pela dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e sua mão voltou ao estado normal. Então os fariseus saíram e logo deliberaram com os herodianos, procurando um modo de matar. Jesus atrai as multidões. Jesus retirou com seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu. Também da Galiléia, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e da Transjordânia, dos arredores de Tiro e da Sidônia. Uma grande multidão foi a seu encontro. Ao ouvir falar do que ele fazia, ordenou então a seus discípulos que mantivessem uma barca à sua disposição, para que a multidão não apertasse, pois havia curado a muitos, de modo que todos que tinham alguma enfermidade se lançaram sobre ele para tocá-lo. Os espíritos impuros, quando viam, prostraram-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia severamente, para que não manifestasse quem era ele. Os 12 discípulos. Depois ele subiu ao monte, chamou para junto de si os que ele quis, e foram até ele. Escolheu-lhe 12 para ficarem com ele e para enviá-los a pregar com poder de expulsar os demônios. Escolheu esses 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus e seus parentes. Em seguida voltou para casa. De novo acorreu uma multidão tal que nem puderam tomar refeição. Seus parentes, quando ouviram isso, foram para segurá-lo, pois corria o boato de que ele estava louco. O poder de expulsar demônios. Mas os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Chamando-os então perto de si, Jesus falou-lhes em parábola: como poderá Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não consegue subsistir. E se uma casa está dividida em grupos rivais, tal casa não poderá ficar de pé. Assim, se Satanás levantou contra si mesmo e está dividido, não poderia subsistir, e seu fim chegou. Mas ninguém pode entrar na casa de um homem forte sem roubar seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá saquear a casa dele. Na verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, aos pecadores e às blasfêmias, quantas proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. É que eles estavam dizendo: ele está possesso de um espírito mau. Os verdadeiros parentes de Jesus. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Uma multidão estava sentada em volta dele e lhes disseram: tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora à tua procura. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando os olhos pelos que estavam sentados à sua volta, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Deus esse é para mim meu irmão, irmã e minha mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus.